A Comissão do Senado Federal aprovou um projeto que altera regras para militares disputarem as eleições. A gente vai trazer essa discussão e essa repercussão nesse momento agora com o nosso time, porque eu sei que Nelson Kobayashi é contra essa história, certo, Nelson? É uma medida preconceituosa, discriminatória contra os militares, Paulinho. Não tem por que você colocar um impeditivo para uma categoria, porque só os militares é que para concorrerem tem que deixar uma carreira. Mas juiz também. Só que juiz tem vitaliciidade na mobilidade, tem uma série de privilégios militares constitucionais. Também tem privilégio. Mas não tem esses. Tem vários outros. E outras coisas. E outra coisa, o militar não ganha o tanto que um juiz ganha já no início de carreira. O militar, ele é servidor público e cidadão também. E outra, no final das contas, é impedir que ou limitar que alguém concorra à eleição. Gente, eleição é democracia. Como é que você quer impedir alguém de participar do processo democrático? Assim. Não funciona. Não funciona. É discriminatório. Mais deu militar, ficha limpa que participe. Não é o jeito absoluto, Nelson. O militar que quer participar, saia da carreira militar. Fazer política é incompatível com servir ao país como militar. Sim. Só candidatar. Imagina, cara. Mas, Nelson, com todo respeito para os outros cargos que você vai se candidatar, você também precisa se desincompatibilizar da função e natureza na mera candidatura independente da eleição ou não. Perfeito. Mas você vai correr para o quinto? Eu sou do Tribunal de Nelson, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11h04. Para você que sintonizou nesse momento aqui na Jovem Pan, a gente está discutindo a aprovação de ontem do Senado Federal de um projeto que altera regras para militares serem candidatos, seja a qualquer cargo que for, certo? A questão é a seguinte, o enfermeiro, ele pode pedir o seu licenciamento para se candidatar, concorre, perdeu, volta para o hospital. O professor, que também é altamente politizado, ele pode sair, vai se candidatar, perdeu, volta para ser professor. Eu sou contra a licença de funcionário público para ser... ele tem que decidir, não, eu vou ter que abandonar minha carreira para tentar ser político. Cara, primeiro, eu sou contra que funcionários públicos fiquem pedindo licença para ser candidato. Inclusive, estudei em escola pública, tinha um professor que toda eleição era candidato, tinha 50 votos, mas sempre tinha a licença remunerada dele garantida. Concordo. Era candidato pelo PSTU, esse professor. Toda eleição, então a cada 2 anos ele tinha férias extras, porque basicamente era isso que ele fazia. Isso é um absurdo, tem que acabar. Por quê? Porque é parte do patrimonialismo brasileiro esse tipo de situação, que é o funcionário público acha que o salário que é pago pelo pagador de imposto é para que ele faça o que bem entender. Então, ele usa do serviço público para o benefício privado pessoal. Isso é um absurdo que precisa ser atacado pela raiz. Você bombou nessa matéria desse professor? Era educação física. O que foi, Nelson, que você estava falando? Eu estou falando que eu concordo nesse ponto. A licença tem que ser sem remuneração, em qualquer lugar. Mas ainda assim, com esse projeto, o professor, você mesmo professor, vai poder continuar se candidatando. Mas está errado. Gente, a questão é diferente, Nelson. A questão que é outra carreira. O militar é uma carreira de Estado. Quando a pessoa decide ser militar, ela está decidindo uma função que é proteger a pátria, né? Proteger a pátria, defender as fronteiras. É contra qualquer tipo assim de como partidarização. A saúde, não, é diferente. É contra qualquer tipo de... você agora pediu o fio da meada, cara. Você não deixa eu terminar uma conversa. Nelson te deixa nervoso. Eu já percebi. Te desestabilizei, desculpa, Pepe. Não, estabilizou. Não, mas tentando adicionar um ponto, a gente não pode esquecer que estamos falando do Brasil. Um país onde a República foi iniciada com um golpe militar, onde tivemos diversos golpes militares e onde a politização dos quartéis é um fato histórico que nós, como democratas, queremos aperfeiçoar as instituições da nossa democracia, precisamos atuar. Nós não podemos normalizar a ideia de que um ambiente militar que deveria ser dominado pela ordem, pela hierarquia, seja contaminado pela política. Por isso que é preconceito, mano. Porque eu entendo que, de fato, a gente não é à toa, não é do nada que saiu esse projeto. Nós tivemos um período autoritário de
ditadura militar, nós temos todas as acusações em relação ao fim do governo passado que envolve os militares, mas daí para dizer que o fulano de tal militar, no ano que vem, na próxima eleição, ele vai politizar e pode aplicar um golpe, é um preconceito, porque alguém cometeu... A politização já é um mal em si, independentemente de golpe ou não golpe. Só para vocês comentarem. Se alguém quer praticar golpe, que seja punido, preso, perca o seu cargo, demitido, expulso das Forças Armadas. A atividade militar, ela não compatibiliza com a atividade civil. É diferente você querer comparar militar com enfermeiro, com professor. Não compatibiliza. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente tem que investir na nossa defesa nacional, colocar equipamento pesado, estratégia, inteligência. Como que o governo vai fazer isso sabendo que o militarismo vai poder invadir a esfera civil? Em qualquer país desenvolvido no mundo, né, quem manda no militar é o civil, não o contrário. Então não cabe a atividade partidária para o militar, não cabe. Então se o militar quiser ir para a política, ele tem que sair da política. E tem um ponto que é principiológico também. O militarismo todo, ele é baseado na hierarquia, né? Se o comandante, por exemplo, resolve ser presidente, ou resolve ser deputado, ou resolve ser ministro, ele consegue, de forma automática, levar muita quantidade de militar a ser favorável a ele. Então ele pode, de certa forma, comandar a caserna dentro da política, o que não claro, subverte. Agora, eu entendo essa questão e concordo, pelo menos com você e com o PP nesse sentido, Nelsinho. Nessa eu não vou estar contigo. Mas tem um outro problema que eu acho que é bem maior que está acontecendo no Brasil, que é a tomada do poder no Brasil. Se você for analisar em âmbito municipal, o negócio está pegando de um jeito que são as organizações criminosas. Seja por fornecedores de prefeituras, de poder público, seja por políticos que estão se elegendo no legislativo, seja as organizações criminosas, elas estão estendendo os braços e criando novos braços dentro do poder público, e a sociedade talvez não esteja debatendo isso com o afinco que está debatendo os militares, PP. Mas esse é um ponto os militares são problema, concordo plenamente. Agora, tem um movimento forte de tomada de poder por parte de organização criminosa no Brasil. Já está tomando. A organização criminosa no Brasil já está institucionalizada no poder. Eu lembro quando eu dava aula na faculdade, na PUC São Paulo, né, tinha uma pessoa que era o melhor aluno da sala e quem paga a tua faculdade? O partido paga. O cara era pobre, né? Ou seja, essa pessoa deve ter virado juiz, deve ter virado promotor de justiça, pode vir a ser político. Eu fico imaginando isso aí em nível nacional, né? Ou seja, não dá para desconsiderar que a organização criminosa já está no poder institucionalizado no Brasil. E se infiltra muitas vezes na polícia e nas forças militares. Mas... De que forma? A partir daqueles que não seguem a hierarquia e a ordem. Mas, mano, eu entendo a discussão dos militares e concordo com vocês na discussão. Mas qual é a discussão que a gente vai fazer para tentar, de alguma forma, diminuir esse avanço de organizações criminosas dentro do poder? Então, qual que é o debate público que a sociedade está fazendo em torno disso? Eu não estou vendo nenhum. Parte disso é que as forças de segurança eu só vejo precisam ser profissionais. Todos os institutos de combate à corrupção, eu só vejo o enfraquecimento deles no Brasil. A gente viu aqui esses dias uma entrevista esses dias com a maior autoridade que combate o crime organizado no Brasil, que é o Lincoln Gaquia, promotor de justiça do GAECO, lá de Presidente Prudente. Ele, coincidentemente, ele tem a sua família toda protegida por militares. Sim. E não pela Polícia Federal, por exemplo, que são civis. Ou seja, a gente vê que os militares ainda estão mais distantes e têm um crédito de segurança, de não envolvimento com o crime organizado, muito maior do que as outras forças. Isso precisa ser fortalecido. Perfeito, Nelson. A gente também... Justamente por isso que o PP e o Mano estavam colocando é que a atividade militar ela tem uma natureza particularíssima. A questão da hierarquia, da segurança nacional, e que é totalmente incompatível com movimentos políticos, claro, por isso que o cara sai. Por isso que ele sai. Só que aí o fato dele não poder voltar, que é o que te incomoda, eu entendo o teu incômodo. Em outras situações, por exemplo, na escola, o professor do Mano podia sair e voltar, aproveitar as férias. Mas o militar não pode fazer esse vai e volta. A hora que ele renuncia à carreira militar é uma questão conceitual, filosófica. Mas tem um detalhe. Ele abre mão, pelo nosso regramento, pela natureza da atividade militar, ele não pode voltar. Tem um detalhe. Ele tem que fazer essa escolha. Ou vai ou fica. Mas tem um detalhe. Hoje ele já não pode voltar.
Se ele for eleito. Se ele for eleito, ele passa para reserva claro, naturalmente. Né, é claro. Se ele não volta. Se for eleito, cumpre o mandato e não volta. Ele pode estar no começo, pode ter 10 anos de carreira. Ele não volta. A questão é, Paulinho, é você colocar um obstáculo para a pessoa poder se candidatar. Essa é a questão, porque esse é um desestímulo para a filosofia da coisa, não, é justamente ele abrir mão. Ele está renunciando à carreira militar para partir para o mundo civil, então, político. Mas você acha que ele tem que abrir mão para ser candidato? Sim. Porque hoje ele tem que se abrir mão para ser eleito. A partidarização, partidária, a partidarização não faz parte da carreira militar. Eu entendo o teu inconformismo, mas eu concordo que a hora que o militar abre mão de seguir aquilo que ele optou, é uma escolha que ele tem que fazer. Perfeito, mas isso deveria ser para todos, então. Sim. Essa é a questão. Não, mas então vamos defender. Federal, de igualdade. Mas eu não tenho problema. Como eu disse, eu sou contra que o professor fique pedindo licença a cada eleição para ter férias estendidas. O professor faz política. Deixa o professor de educação física faz tirar umas férias, mano. Mi, você quer falar sobre isso? Não, eu estou tentando entender um pouco o ponto, porque eu concordo em partes aqui com tudo que está sendo falado. A questão que o Nelson trouxe, eu acho muito válida, que é a questão de sair do serviço no momento que é eleito, porque eu concordo que a questão de não poder se eleger, não poder concorrer a um cargo político, ou ter que sair do serviço militar para poder concorrer ao cargo político, já vai limitar muito a pessoa que vai fazer isso, porque ela só vai fazer isso se tiver quase uma garantia de que vai ser eleita. Então, isso já vai dar uma limpada em nomes que talvez poderiam sair do serviço militar, entrar na cena política, porque não sabem ao certo se vão ser eleitos ou não, porque realmente é abrir mão de uma carreira inteira para a possibilidade de talvez entrar em outra carreira e depois, se não é eleito, o que acontece? Mas eu queria entender aqui da nossa bancada, já que temos tantos advogados, como é que vocês veem a diferença entre um militar que vai para a carreira política e um policial que vai para a carreira política? Então, isso é um detalhe importante que a Miriam traz, porque isso mudou no trâmite desse processo, dessa proposta, Paulinho, porque a proposta inicial era para incluir, inclusive, policiais militares e bombeiros militares dos estados. E nas negociações ficaram de fora. Essa regra está valendo do jeito que foi aprovada somente para os militares das Forças Armadas, né? Ou seja, Exército, Marinha e a Aeronáutica. E se a gente for ver, por exemplo, no raio-x hoje do Congresso Nacional, quantos militares das Forças Armadas nós temos eleitos? Não temos. Nós temos sargentos, nós temos capitães de polícias militares. Ou seja, não vai resolver exatamente... Teve ex-presidente, Kober. Teve ex-presidente. Tem da reserva, né? O general Mourão. Mas, por exemplo, se você pegar o coronel Telhada, o sargento Faur e tantos outros... São das polícias. São das polícias. A maioria, a grande maioria, são das polícias. Mas respondendo à pergunta da Miriam, já houve essa flexibilização em relação aos policiais militares? Sim, já houve. Já teve. Já houve. Muito